Graça e paz a todos, meus irmãos. Amém? É muito bom estar com vocês. Eu gostaria de expressar a minha alegria, minha gratidão, a minha felicidade de estar nessa igreja. Ok. Dirigida pelo pastor Jerry. Obrigado, pastor. Quase que eu erro aqui, né? É o Tiago, né? Pelo pastor Jerry, a família que nos recebeu com todo carinho. E foi através do Tiago que conhecemos vocês. Mais uma parte integrante do corpo de Cristo. Muita alegria, deixa aqui o abraço do meu pastor, pastor Elias, da cidade de Póvoa do Varzim, onde congrega a Assembleia de Deus Ebenezer. Sou recém-chegado aqui e eu fui muito acolhido pela igreja e eu senti uma atmosfera muito gostosa neste lugar. A evidência de que Deus não está nas paredes, Deus está em você. Hoje eu vou falar sobre o tema família. 3 coisas que toda família precisa ter. Amanhã teremos uma palestra sobre casamento e o Tiago nos orientou que seria interessante falarmos sobre família no sábado. E é muito bom que amanhã os casados vão ouvir algumas diretrizes e hoje toda a família vai descobrir que existem 3 coisas que são indispensáveis para uma família. O texto que nós iremos usar está no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, onde iniciaremos a nossa leitura. E quando a gente fala sobre família, eu gostaria de desmistificar algumas coisas. Primeiro, não existe família perfeita. O que existe são famílias que se completam. Naturalmente, os filhos olham para os pais de seus amigos e dizem: o pai do meu amigo é melhor do que o meu. Aos maridos, a esposa do meu companheiro é mais carinhosa do que a minha. Trocando em miúdos, ou numa expressão mais comum, a grama do vizinho é melhor do que o meu. A grama pode ser boa, mas a casa é um fiasco. A mulher pode ser compassiva, mas em casa não é uma boa líder. Porque o ser humano foi feito por Deus, mas foi atingido pelo pecado. Então, numa família vai haver pontos fortes e pontos fracos. Então, aprenda a amar e a conviver com a sua família. Esse texto que nós vamos ler, de Lucas, capítulo 15, verso 11, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao pai: dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os seus bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e irei ter com o meu pai. Eu lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava ao longe, viu ao seu pai e, movendo-se de íntima compaixão, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti.
e não sou mais digno de ser chamado o seu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa e vista-o. Como também lhe disse: trazei-lhe um anel e coloque em seu dedo, e sandálias em seus pés. Trazei-me um bezerro gordo ou cevado, matai-o e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Hoje nós vamos falar sobre família. Quando lemos este texto, é importante ressaltarmos que automaticamente nossa mente vai assimilar essa história como a mais conhecida das parábolas contadas por Jesus. Muitos chamam essa história de a parábola do filho pródigo. Na verdade, o tema não é a parábola do filho pródigo. Como assim, Diogo? Eu não estou entendendo. Ao fazer a canonização, que era selecionar quais livros seriam tidos como sagrado para a igreja, eles atribuíram o que nós chamamos de subtítulo. Então, nessa história, ao adicionar o subtítulo, o escritor colocou como sendo a parábola do filho pródigo. Quando um personagem recebe o título de protagonista de uma história, é porque ele com frequência aparece na cena. Quando você ler esta parábola, você vai perceber que a palavra filho aparece entre aproximadamente 6 ou 7 vezes, quanto a palavra pai aparece 11 vezes. Então, o tema da parábola não é o filho que se perdeu, mas o pai que perdoou seu filho para reconstruir a sua família. Então, o personagem central da história não é o filho, é o pai, porque o seu nome aparece 11 vezes. Quando a gente fala sobre família, nós temos que entender que não existe família perfeita. Não existe essa ideia de o príncipe encantado em um castelo, que é o que a Disney e as mídias atuais nos vende. Quando você vai ver a realidade dos fatos, toda família tem alguém que dá um pouco mais de trabalho do que outro. E isso não quer dizer que tal família foi credenciada ao fracasso. Então, quando a gente fala sobre família, eu me lembro no ano de 1690, na cidade de Appleworth, na Inglaterra. Neste período, uma mulher chamada Susana se casou com um reverendo anglicano chamado Samuel Wesley. Ambos tiveram uma família, e ainda quando nova, Susana gerou 19 filhos. Dos 19 filhos que Susana teve, 10 morreram antes de chegar à fase adulta. Em uma de suas determinadas devoções, Susana passava as 2 horas do seu dia orando e falando com Deus. E quando tinha 10 filhos, ela disse: Deus, me levanta para incendiar o coração da Inglaterra. Após perder os seus 10 filhos, essa mulher se viu em um extremo desespero. Seu marido, o reverendo Samuel, um ministro anglicano, não lidava muito bem com as finanças. Chegou a ser preso porque não pagou a sua dívida, teve a sua casa queimado por diversas vezes. Era uma família que evidentemente o fracasso era eminente, mas era uma família de ministro. Quando a gente lê a história, no ano de 1703, no dia 17 de julho, essa família ocorre um incêndio na casa pastoral. A família acabara de perder
todos os móveis e entristecido, num momento conturbado, Susana deu à luz ao seu 15º filho e colocou-lhe o nome de John Wesley. Quando a gente fala de John Wesley, muita gente fica assim, foi um dos maiores avivalistas, mas a família de John Wesley, sem evidência alguma, se nós olharmos dentro de uma perspectiva humana, poderíamos apontar como uma família pastoral, pregando a providência de Deus, falando tanto como um homem como John Wesley viveu numa família que o pai foi preso, a mãe viu os 10 filhos morrer, o primeiro filho que nasceu ficou mudo até os 5 anos de idade, houve uma miséria tremenda naquela casa, uma mulher doente, apática, mas orava para Deus incendiar o coração da Inglaterra. Mas quando tudo parecia estar perdido para aquela família, no dia 17 de julho de 1703, uma luz de esperança nasceu naquela casa, e John Wesley mudou a história da sua família. Para muita gente, John Wesley é conhecido como um dos maiores avivalistas do século 17, mas veio de uma família fracassada. Eu não sei qual é a condição da sua família, mas aprenda a amar a sua família, porque não existe família perfeita. Hoje você vai descobrir que toda família não é perfeita. Jesus, contando as suas 3 parábolas no capítulo 15, ele iniciou. Por que no capítulo 15, verso 11, ele contou a história de um pai? Porque ele queria falar sobre família. O nosso país, ou qualquer outra nação, só será uma nação forte, não porque é forte em armamento, mas porque é um país de família. A família é a base para construir uma sociedade melhor. A família é a base que sustenta a igreja de Cristo. Não tem como ser igreja sem família. E quando nós lemos a parábola do filho pródigo, nós aprendemos primeiro que não tem família perfeita. Nós aprendemos que numa família sempre tem alguém que toma a decisão certa quando alguém tomou a decisão errada. Nós aprenderemos nessa parábola que por mais difícil que os dias maus possam ser, se uma família permanecer unida, haverá restauração. E nós vamos aprender 3 coisas que uma família precisa ter. Com a Bíblia aberta, e se você quiser anotar, eu vou ficar muito feliz. E eu vou sugerir para você aqui. Primeira coisa que toda família precisa ter, versículo 20 do capítulo 15. Então, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava ao longe, o seu pai o avistou, e movendo-se do quê? De íntima compaixão. Primeira coisa que não pode faltar numa família: compaixão. O que é compaixão? Compaixão é um verbo que vem do latim, que quer dizer compassion, que significa o ato de sentir a dor do outro. No grego, a expressão da palavra compaixão, que é o que aparece aí, significa compartior. O que é compartior? Compartior é a junção de 2 termos gregos: com, que significa junto, e patior, que significa sofrimento. Então, compaixão é a ideia de sofrermos juntos, ou seja, a empatia, que é o ato de sentir a dor alheia. Porque é que numa família, frequentemente, elas perdem o vínculo ou os filhos, porque na casa de algumas famílias o portão da compaixão está fechado. O pai tem um ouvido para ouvir todo mundo, mas nunca para escutar o grito de seus filhos. A mulher se preocupa em organizar a casa, mas se esquece de estruturar a sua família. Uma casa sem compaixão é uma casa sem telhado. E na parábola disse que o pai teve compaixão.
Por que o filho voltou para casa, Diogo? Porque no momento de sua desgraça, ele soube que na casa do seu pai a porta da compaixão está aberta. Se a sua família quer ser uma família beneficiada, você não pode fechar o portão da compaixão. Você precisa ter mais compaixão. Mas o meu pai me ensinou assim: se eu apanhar na rua, eu apanho em casa também. A minha mãe me ensinou assim, que eu não devo baixar a cabeça para ninguém. Então você vai aprender com a Bíblia, porque se você quer ser integrante, seguir a Cristo, você tem que viver de acordo com a Bíblia e não com o que os seus pais afirmam. Se os seus pais seguem a Bíblia, então siga os seus pais. Uma casa que não tem compaixão não consegue manter a família unida. Deus está falando com famílias aqui essa noite. Por que o seu filho não volta? Por que sua casa está em uma situação de ruína? Porque na sua casa o portão da compaixão está fechada. Mas nessa noite abra o portão da compaixão e aprenda a sentir a dor do outro. Uma igreja de família é uma igreja que tem o portão da compaixão aberta. Toda família precisa ter compaixão. Jesus teve compaixão de você. Por que você vem aqui? Porque você sabe que ninguém nesse mundo se importa tanto com o teu sofrimento quanto Jesus. Você pode dizer que o amor de sua mãe é infalível, considerando dentro de uma perspectiva humana, o amor de mãe seria o amor mais vital, mais forte, segundo as capacidades humanas. Mas a Bíblia logo diz que pode uma mãe esquecer-se do seu filho, daquele que ela amamenta e cria, de forma que ela não tenha compaixão do filho que foi gerado em seu ventre. Mas ainda que essa mãe abandone os seus filhos, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Diogo, a minha casa está em ruína, a minha família está se despedaçando, a sua casa está em chama, e você como sacerdote de casa não faz nada. Jesus te convida hoje: abra o portão da compaixão, mostre para sua esposa e para os seus filhos que você se importa. Filhos, mostre para os seus pais que você se importa. Esposa, mostre para os integrantes de seu lar que você se importa. Uma família vitoriosa é uma família que tem compaixão. O que nós precisamos ter é compaixão. Quando temos compaixão, agimos de forma diferente. Segunda coisa que não pode faltar numa família, versículo 20, parte C. Olha o que ele disse: e correndo, o abraçou e fez o quê? Vamos ler aqui, ó, Lucas 15, 20, parte C, que é o final. E correndo, não era comum um pai de família correr. E lançou-se, a expressão lançar no grego é pular, e pulou ao pescoço, o abraçou e Você sabe qual é o significado dessa palavra e por que ela foi colocada aí? A expressão abraçar e beijar é que houve um momento na cultura judaica que quando alguém entrava em desacordo ou alguém feria alguém, a forma para promover a reconciliação era dando um beijo. O filho só teria certeza de que ele teria sido perdoado se o pai o beijasse. Então a segunda coisa que não pode faltar na sua família é manter em sua casa aberta a porta da reconciliação.
A expressão reconciliar vem do grego, que significa katalassis, que quer dizer mudar. Uma família que não investe na estrutura da reconciliação não é uma família feliz. O que eu conheço de pessoas, de filhos que se distanciaram de casa, que foram embora de casa, porque é normal que os filhos vão embora após o casamento, mas muitos filhos decidiram sair de casa novo, porque em casa a porta da reconciliação estava fechada. Quantos pais colocaram os filhos para fora de casa, porque os filhos manteram relação sexual antes do casamento? Quantos pais jogou o filho para a rua, porque o filho deu um pouco de problema na juventude, usou drogas? Quantos pais desistiram de seus filhos, porque os filhos teve dificuldade para se integrar na sociedade? Quando eu falo isso, eu sou uma causa evidente disso. Hoje você me vê pregando a palavra, mas um dia eu fui um infrator da lei. Em nossa casa, a nossa família tinha uma maldição. Todos os meus irmãos, nós somos em 5, uma mulher, 4 homens. Nós 4 passamos pelo sistema prisional. O juiz da cidade disse para minha mãe, Dona Nice, o seu filho Diogo Gustavo é irreconciliável. Seu filho não terá aptidões para viver na sociedade. Com 14 anos de idade eu fui para a FEBEM, um sistema de prisão para menores de idade. Com 14 anos de idade já tinha cometido aproximadamente 14 crimes do artigo 157, 155 furtos. Fui diagnosticado por uma psicóloga como alguém que não teria a capacidade de viver em grupo. Mas quando tudo parecia perdido na minha família, Deus salvou a irmã Ernestina, que é a minha avó, que hoje descansa na eternidade. E a irmã Ernestina trouxe a graça de Jesus para nossa família, trouxe a reconciliação para nossa casa. O irmão Diogo, que outra hora era um infrator, um irreconciliável, foi alcançado pela graça divina, e naquela família a porta da reconciliação permanece aberta. Meu irmão se tornou um presbítero, minha irmã uma missionária, e Deus está fazendo a obra, porque uma família que mantém a porta da reconciliação aberta é uma família que desfruta da bondade de Jesus. Não perca a sua família por manter em sua casa a porta da reconciliação fechada. Quando o pai o beijou, o pai estava dizendo: você está perdoado. No grego, reconciliar, catálasis, quer dizer mudar. E foi isso que Jesus fez com você. Se você quer manter a sua família, então aprenda a deixar escancarada em sua casa a porta da reconciliação. Você precisa, e eu quero sugerir, se você quer ter uma vida vitoriosa, aprenda a exercer o perdão. Porque segundo a Bíblia, perdão não é uma opção que eu e você temos o luxo. A Bíblia diz: se vocês não perdoar os homens as suas ofensas, eu também não perdoarei as suas ofensas diante do meu Pai. Você pode dar o seu corpo para ser queimado vivo pelo país, você pode dar tudo o que tem para os pobres, você pode passar a vida toda fazendo caridade. Se você não perdoar, você não entrará no reino dos céus. Porque uma família, quantas famílias não têm sido dissolvidas, porque muitas famílias trancaram a porta da reconciliação. Perdoa, pai, o seu filho, perdoa, mãe, o seu marido, perdoa, filho, o seu pai. A sua família não é perfeita, você também não é. Por que que eu devo perdoar? Porque se você não perdoar, você não será perdoado. Famílias restauradas são famílias que aprendem a exercer o perdão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 até o 21. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que deu o ministério da reconciliação
reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo e reconciliando consigo o mundo, não lhes imputou os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos que reconciliamos com Cristo. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo te reconciliou, Cristo nos reconciliou. Você não é salvo porque pertence a essa igreja, você não é salvo porque não mente, você não é salvo porque é bom, você é salvo porque há 2000 anos atrás ele se fez maldito, pendurado numa cruz, foi cuspido, humilhado, pagou a sua dívida para você e a sua família morar na eternidade. Você precisa manter a porta aberta da reconciliação. Casamentos estão sendo destruídos, igrejas estão sendo dissolvidas, famílias estão sendo escassas. Por quê? Porque não mantém aberta a porta da reconciliação. Deus quer que você mantenha a porta da reconciliação aberta. Eu estou sentindo que filhos vão perdoar os seus pais. Terceira coisa que não pode faltar numa família, versículo 22 e 23. Olha só o que diz. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e coloca nele, e vista-o, põe um anel no seu dedo e alparcas, que quer dizer sandálias, nos seus pés. 23. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Próximo. Porque este meu filho, olha que coisa linda, ele estava morto, mas reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi achado. E começaram a se alegrar. Você sabe, Tiago, qual é a terceira coisa que toda família precisa ter e não tem? Graça. A expressão graça vem do grego, que significa favor de Deus. Por que o filho pródigo voltou para casa? Muitas pessoas, elas não sabem separar graça de misericórdia. Graça é o que Deus faz por mim sem eu merecer. Misericórdia é alívio de uma sentença. Para você entender, um dia o pai chegou em casa. Ele tinha uma criança pequena e o menino era muito imperativo. E quando o pai chegou em casa, pastor, é isso aí, vamos lá, vocês sabem, pastor. E quando ele chegou em casa, o menino tinha arriscado a geladeira todinha. A geladeira era nova, de inox, ou frigorífico, como os portugueses chamam aqui. O pai ficou revoltado com o menino. Pegou o menino pelos braços, chacoalhou, colocou no sofá e disse: menino, da próxima vez que você fazer isso, você vai levar 10 cintadas e vai ficar de castigo. O menino com medo: tá bom, pai, não vou fazer mais isso. Não passou-se um mês e aquele menino parecia o irmão Diogo na juventude. Quando o pai chegou, foi a televisão a vítima. O pai falou o que para ele? Se ele fizesse aquilo de novo, ele iria levar quantas cintadas? E o que ia acontecer depois? Ele ia ficar de... O pai, quando viu a televisão destruída... Tem pais aqui que em vez do diabo entrar nele, ele entra no diabo. Claro, brincadeira, não dá para fazer isso. Mas o pai, ele chegou, pegou o menino pelos braços, subiu ao quarto, tirou a cinta e deu 5 cintadas. Mas espera aí, o pai falou que iria dar quantas? Mas o pai deu misericórdia, alívio de pena. Ele iria levar, mas o pai deu
Isso é misericórdia, alívio. E aí o pai disse que depois da cintada, o que ia acontecer? Ele ia ficar com as costas quentes. O pai disse: toma um banho, meu príncipe, e se arrume, porque nós iremos tomar um sorvete. Isso é graça. Quando o pai deu para o filho aquilo que ele não merecia. Você sabe por que o filho pródigo voltou? Porque na casa desse pai, a graça é um cartão de visita. Na casa do pastor Jeff, vamos lá. O cartão de visita. O que é aquilo lá, Ana, que nós comemos hoje? Fatia húngara, comida em fartura. Acabava a carne, tinha bolo, tinha sorvete, e sem contar a harmonia de um lar receptível, a educação dos filhos, enquanto nos alimentava, o mais velho lavando a louça, na base daquele carinho. Se não fazer, depois que a visita for embora, nós iremos conversar. Não, brincadeira, não foi assim. Mas naquela casa existe um cartão de visita. Se você não quer perder o seu filho, se você não quer perder a sua família, na sua casa, a graça tem que ser um cartão de visita. O que é graça? É quando eu forneço ao meu filho, ao meu marido, o que eles não merecem. Diogo, eu estarei sendo trouxa, como dizia o brasileiro. Ao português, eu estarei sendo irracional. Não, você está se parecendo com Cristo, você estará se parecendo com Jesus, porque você não merecia ser salvo, você estava destinado ao inferno. Segundo a Bíblia diz em Efésios 2:8, que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas Cristo, sendo primogênito de Deus, morreu ao seu tempo, quando nós ainda éramos pecadores, distante de Deus, mortos pelo pecado. Jesus veio, morreu, ressuscitou para te salvar. Se Cristo trouxe graça para você, sem você merecer, porque você não pode colocar um outdoor na sua casa. Aqui nessa casa, a graça é um cartão de visita. Para recapitular, primeira coisa que toda família tem que ter é o quê? O que quer dizer compaixão? O ato de sentir a dor do outro. Por que muitos irmãos deixam de vir na igreja? Tem uns irmãos que infelizmente é problemático, que não querem nada com Deus. É igual o Cornélio, quase salvo, mas está fatalmente perdido. Paulo pregou para ele, e diz a história que Cornélio não, o governador da província, falou para Paulo assim: Paulo, mas por pouco, quase me persuadiste a ser um cristão. Tem gente que é assim, está aqui, mas não é daqui, né? Mas aqui, muita gente deixa de vir, porque eles não vêem neste lugar, ou na sua vida, porque a igreja não é um templo, a igreja somos nós, e em nossa vida, a graça tem que ser um cartão de visita. Eu gostaria, de forma muito educada, que você se colocasse de pé.